Olá, olá, boa tarde a todos nesse intervalo de almoço. Nós estamos aqui hoje num momento muito especial, né? Mais ou menos na metade do nosso curso, para receber o webinário internacional, contando com a presença e a palestra da professora PhD Marlene Murriu, que vai ser apresentada pela professora Maria Inês. Mas antes eu gostaria de dizer, né, que essa palestra, na verdade, ela faz parte da grade curricular do nosso curso, que está no 4º módulo, que é o módulo de gestão para a inovação, né? E é uma palestra que vai tratar da temática de experiências bastante inovadoras e inspiradoras em museus europeus, né? Trazendo um pouco aí da trajetória muito significativa da professora Marlene Murriu. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a presença aqui da representação SESI, né, com a Maria Valéria Jacques Medeiro, representando a Unindústria, e a Cláudia Ramalho, né, diretora do SESI Lab e atuante no SESI Nacional, que também pôde estar aqui com a gente mesmo que de férias, conseguiu fazer uma breve pausa para poder receber a professora Marlene também, né? Então, enfim, eu gostaria de dizer a vocês que as perguntas, as interações serão muito bem-vindas, né? E nós estamos reservando ali os 20 minutinhos finais, depois da fala da professora Marlene, para que a gente possa ter essa troca, né? Quem sabe aí uma troca de experiências, né, do cenário brasileiro com uma outra realidade dos nossos museus e das nossas instituições culturais, né, em relação a um outro universo também de experiências, né, que ia ser trazido aí alguns flashes, alguns insights pela professora Marlene. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, estamos muito felizes em poder ter a honra da sua presença e da sua interação, porque o curso, sabe, Marlene, ele tem totalmente online, né? Nós recebemos aqui em torno de 80 alunos, né, de diversos estados do Brasil, que atuam em teatros, em galerias de arte do SESI, né? A maior parte da turma é formada por uma equipe de gestores e produtores culturais do SESI Brasil, né? SESI Nacional, dos SESI regionais. E temos também alunos aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Então, é uma turma que tem uma rica experiência e eles estão bastante turbinados já a essa altura do curso, com tantos debates, né? Com ricos panoramas trazidos por professores que são, ao mesmo tempo, têm uma formação acadêmica, mas que também são executivos, né? Então, eu acho que assim vai ser muito, muito rica aí a nossa troca, tá? Eu queria passar a palavra também para a nossa parceira de projeto, a professora Maria Inês Mantovani, que é a diretora da Expomos, né? E que também atua na construção, na modelagem desse lindo projeto do SESI Lab, né? Esse Museu de Ciência, Arte e Tecnologia, que está chegando no Brasil, em Brasília, e que vai, enfim, trazer assim, um perfil totalmente inovador de museus para o nosso país. Eu queria passar a palavra para a Marinês e depois para a Maria Valéria e a Cláudia Ramalho, para darem as boas-vindas para você. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Fico muito feliz de encontrá-los nesse horário de almoço, que é um horário não muito habitual nosso, mas nós temos hoje aqui a minha querida amiga grega, é a única amiga grega que eu tenho, que está aqui, a Marlene, né? Nós temos um relacionamento profissional e de amizade bastante grande, e se todos têm a honra de recebê-la, eu tenho a honra e a alegria de recebê-la, né? Por conta do que eu acredito no trabalho que ela desenvolve. Eu queria dizer para vocês que a Marlene ela é professora assistente de museologia na Faculdade de História e Arqueologia da Universidade Nacional de Atenas, né? E ela tem uma trajetória importante no mundo acadêmico, na Grécia, né? Não vou aqui enumerar todas as suas questões, mas só para vocês terem uma ideia,
ela é supervisora de dezenas de doutorados, de pós-graduação em museologia, de pesquisas de doutorados, de bolsas que já foram premiadas, ou seja, ela tem uma responsabilidade acadêmica hoje bastante grande. E, ao mesmo tempo, ela tem uma experiência na gestão pública de cultura, de arqueologia, que é extremamente importante. Ela é um nome no mundo arqueológico e acadêmico da Grécia. E acho que também ela tem, vamos dizer assim, teve uma atuação muito relevante no Ministério da Cultura da Grécia. Isso nós já tivemos alguns relacionamentos, algumas oportunidades profissionais de interagir nesse mundo, tentando, inclusive, trazer exposições arqueológicas gregas para o Brasil, que ainda conseguiremos trazer mais à frente, se tudo correr bem, quando nós voltarmos aí ao normal e pudermos retomar o caminho das exposições. Mas eu queria contar também que não só ela é importante na Grécia, como ela é importante no cenário internacional, e foi nesse cenário internacional que nós nos encontramos no Conselho Internacional de Museus, e a Marlene tem um papel extremamente relevante no comitê, que é um comitê muito... É um comitê muito especial que o ICOM Vou tem. pedir para todos mutarem seus microfones. Um comitê internacional, que é o CAMOC, que é um comitê dedicado ao estudo dos museus de cidades no mundo. E a Marlene já foi presidente desse comitê, teve um papel extremamente relevante na estruturação desse comitê internacional, e ela é hoje um dos grandes pensadores do Conselho Internacional de Museus. Eu acho que isso que é extremamente relevante. Ela participa de diferentes comitês internacionais de repensar o ICOM, repensar o mundo dos museus. Só para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos a conferência do ICOM no Brasil, ela fez uma palestra extremamente relevante para o plenário completo de profissionais do mundo todo. Na última conferência do Japão, ela fez a síntese final, né, a pedido da então presidente do ICOM, que vocês também terão o prazer de ter uma conferência dela aqui conosco muito em breve. Então, eu estou colocando só para vocês perceberem a importância da Marlene, tanto na Grécia quanto no cenário internacional. Além disso, ela traz uma experiência em publicações extremamente importantes também, e hoje ela vai nos falar de um novo papel que ela vem desenvolvendo aí de 2016 para cá, e que, a partir de 2020, ela preside, na verdade, o grupo de jurados do Prêmio Museu Europeu do Ano, que é uma eleição muito interessante, muito rica, e um processo de eleição que eu acho que é bastante importante de nós compreendermos a amplitude e, ao mesmo tempo, onde é que nós estamos chegando, conhecendo modelos de avaliação e de performance de outra escala, vamos dizer, que pode nos ajudar, inclusive, nesse trabalho que nós estamos hoje começando a entender de uma forma melhor, que seriam os grandes indicadores e como aperfeiçoar os sistemas de análise, de avaliação das nossas instituições e como aprimorar esses sistemas, né? Então, eu queria dizer para vocês, finalizando, que a Marlene é uma pessoa de ativismo museológico, ela se coloca nesta posição, ela acredita no papel da cultura como um vetor de bem-estar social e o papel fundamental que os museus podem desempenhar na mudança social, na transformação social. Então, eu queria que vocês ouvissem a Marlene hoje como uma fonte inspiradora do cenário museológico brasileiro, porque ela já esteve aqui também algumas vezes, ela tem um carinho muito especial pelo nosso país, ela se esforça, inclusive, para compreender e falar um pouco de português, o que é sempre uma alegria também para nós,
e queria deixar que ela encante vocês, tá bom? Obrigada. Porém, antes, eu gostaria de chamar a Maria Valéria e a Cláudia Ramalho para darem as boas-vindas, né, representando o SESI aí na nossa mesa virtual. Bom, boa tarde, Marlen. É uma satisfação estar recebendo você aqui no curso. Uma saudação também à BGC, que está sendo nossa parceira na oferta dessa capacitação para a Rede SESI. Marlen, o SESI conta com uma universidade corporativa que desenvolve programas de capacitação, de formação, para atender aos desafios estratégicos da entidade, né? E nós fomos provocados, né, pela Cláudia, que vai falar daqui a pouquinho, abrindo também esse webinar, né, a oferecer uma formação para a nossa rede de cultura do SESI e também para a equipe que vem trabalhando no projeto do SESI Lab, né? Então, nós temos aqui vários colegas dos estados, né, do Brasil, e a equipe do SESI Lab, Eu falo de Brasília, né, do Planalto Central do Brasil, né, nós estamos aqui hoje na seca do Planalto Central. Vi o seu currículo, né, o seu ativismo na área de cultura, de transformar o museu dar uma contribuição para o bem-estar social, e eu acho que isso é muito atraente para os nossos colegas, porque o SESI é um serviço social, ele é uma entidade de direito privado, mas que é financiada com recursos públicos, né, recolhidos de impostos que as indústrias recolhem sobre a folha de pagamento, e nós temos um trabalho social a fazer, né, e uma devolução social a fazer. O SESI, como a Cláudia já falou, tem teatros, tem centros culturais, tem museus, né, e aí vai ser muito importante para os nossos colegas ouvirem, espero que vocês aproveitem, né. Muito obrigada à BGC por estar promovendo esse momento tão rico, por estar nos colocando em contato com você, né? Vai ser um prazer ouvi-la. E fica desde já um convite para você vir aqui nos conhecer, né? Vir passear aqui em Brasília, conhecer a nossa universidade corporativa e o SESI Lab, né? Que a nossa anfitriã é a Claudinha, assim que a gente abrir as portas, né? Então, que alegria que a Claudinha está conosco de férias também, muito obrigada, e uma ótima palestra a todos. Bom dia, Marinês, bom dia, Kátia, bom dia, professora Marlen, é um grande prazer tê-la aqui conosco, nós queremos dar as boas-vindas e dizer da nossa satisfação de tê-la conosco. Para nós, a sua experiência ela será de grande importância na estruturação desse projeto, que a gente está ainda em fase de construção e estamos aprendendo muito com esse curso que a gente está tendo a oportunidade, não só de contar com os profissionais do Departamento Nacional do SESI, mas também estender essa oportunidade aos departamentos regionais do SESI, que, como eu falei anteriormente, o SESI hoje está presente nos 26 estados e no Distrito Federal. Eu peço desculpas de estar com a minha câmera fechada, eu estou de férias, e assim, eu queria muito estar aqui com vocês, mas também queria muito estar com meu marido. Então, nesse momento, eu falei, não, eu vou assistir o curso, mas eu como estou na praia, eu não vou abrir a minha câmera, porque senão eu acho que eu vou estar sendo indelicada com todos vocês. Mas eu também não poderia deixar de estar aqui, até como aluna do curso. Para mim vai ser muito importante essa oportunidade, professora Marlen, de conhecer o seu trabalho, conhecer a sua experiência, e nós colocamos a nossa instituição à sua disposição e agradecemos muito pela sua disponibilidade de estar conosco nesse momento tão importante para nós institucionalmente, principalmente para o Departamento Nacional, que está estruturando e está retomando a sua atuação na área cultural por meio da implantação do SESI Lab. Gostaria de deixar um grande abraço a todos os nossos colegas dos estados, do Departamento Nacional, do SESI e do SENAI, que estão aqui presentes, e deixar um grande abraço a todos e uma grande oportunidade
de estarem aí participando dessa palestra tão maravilhosa que a gente vai aprender muito com a senhora. Um bom dia e muito obrigada. Obrigada, Cláudia, Maria Valéria. E agora somos todos ouvidos, né? Passamos a palavra para a querida Marlene Orliou. It's my turn now, really I'm feeling... É minha vez agora. Eu estou muito emocionada, realmente, com essa maravilhosa apresentação que todos vocês fizeram. Marinês sabe muito bem como eu amo o Brasil e eu me considero uma pessoa de muita sorte que eu tenha conhecido a Marinês no meu caminho profissional e também na minha vida pessoal, como amiga, não apenas porque com ela eu conheci melhor a museologia no Brasil, que é extremamente importante, tem uma grande tradição e muito a oferecer na esfera global, e também por meio da dedicação dela, o profissionalismo e o trabalho que ela realiza no Brasil. Eu não sei ou não conheço uma forma diferente de trabalhar com museus e instituições. E também conhecer formas diferentes de operação, como o SESI, que é muito importante, que é uma organização muito importante, com estrutura e metodologia que, para nós, pode ser de grande contribuição. Então, gostaria de expressar minha gratidão a essa equipe fantástica pelo convite e eu espero que eu possa atender às suas expectativas com a palestra que eu preparei para hoje. Eu decidi focar num assunto específico que é bastante amplo, claro, mas não é apenas algo específico, mas por meio dessa tradição que eu explicarei a vocês do Prêmio de Museu Europeu do Ano, meu papel na organização será uma oportunidade de falar sobre museus há 40 anos e os museus de hoje, e os museus na sua trajetória de hoje, em que as coisas estão mudando novamente. Permitam-me dizer que eu estava pensando, ao ouvi-las nesse momento, eu tenho pensado nisso todos os dias. Aqui não há experiências recentes que tivemos com a Covid, a pandemia, só prova como podemos ser unidos como comunidade, como uma comunidade global, e uma comunidade social, e também como podemos ser unidos na nossa própria profissão. Então, essas diferenças regionais são interessantes e extremamente importantes para nós conhecermos melhor e conhecermos também por meio de colegas e profissionais que encontramos hoje, mas também é importante se lembrar que nós teremos que isso não é um problema, essa multitude, e temos uns recursos na nossa vida e no mundo para nos tornarmos melhores cidadãos, para aumentar a diversidade de nosso pensamento por meio desses encontros. Então, sem mais delongas, gostaria de compartilhar minha apresentação do PowerPoint. Começar com o que eu tenho preparado para vocês. Esse é o pôster que vocês prepararam para essa palestra de hoje. Muito obrigada pela produção visual, excelente, e me deu uma dica de como começar. Então, começar uma palestra é sempre desafiador. E me deu uma dica com a fotografia, como se apresentar a um público que não te conhece tão bem. Obviamente, eu tive a honra de ter vocês como apresentadoras e o que eu posso oferecer hoje. Eu frequentemente tenho esse desafio
no meu dia a dia, no meu ambiente social, quando eu me apresento, especialmente a pessoas que não são profissionais de museu. Me perguntam o que você faz, qual é a sua profissão. E quando eu falo que eu sou museóloga, é sempre uma confusão com museus e músicas. As pessoas acham que eu sou uma música, por, porque são palavras muito parecidas. E quando eu entro mais a fundo e falo um pouco mais sobre o que eu faço academicamente, que eu ensino museologia para graduados e pós-graduados, e também sou juíza de museus. É uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. As pessoas ficam muito intrigadas, ficam interessadas. Então, o que um juiz de museus, um crítico de museus faz? Uau, isso é interessante. E também me perguntam, o que é exatamente o que você faz? Que, a propósito, é voluntário, não recebemos para fazer essa avaliação dos museus na Europa. Eu vou explicar um pouquinho mais na apresentação. Além de me perguntarem qual é o trabalho que eu faço, a segunda pergunta mais frequente é: qual é seu museu predileto, seu favorito? O que é um bom museu? Como é um bom museu? E essa é uma pergunta muito interessante. Não é uma pergunta fácil de responder, porque quando falamos de preferências, temos que lembrar que quando você é um profissional de museu, que preferências você tem no nível subjetivo ou no museu que eu visitei ou que eu gosto como visitante leigo, ou museus que para mim são importantes como profissional. Portanto, eu gostaria de manter isso como dica dos desafios que nós temos nesse setor. E agora vou começar a apresentação de fato. Então, temos essas duas imagens que estão se confrontando e se encontram de várias formas. O título de dois livros muito complementares. O à esquerda, o livro à esquerda, chama-se Museus de Influência, escrito por Kenneth Hudson, um personagem na museologia britânica. Ele foi o fundador do Prêmio de Museu Europeu do Ano, que eu atualmente sou presidente do Comitê de Jurados, livro escrito em 1987, 10 anos após do início do Prêmio do Museu Europeu do Ano, que, na verdade, é um dos primeiros livros de museologia na Europa. Eu acho que foi meu primeiro ou segundo livro quando eu era aluna de museologia. Na época, não havia muitos livros, apenas poucos livros que podíamos usar como referência e para consulta, para a nossa formação e para o nosso novo caminho e nossa nova trajetória de carreira. Um livro muito importante na literatura de museologia, não apenas um livro, é um método, é uma forma de pensar, é uma forma de entender museus na Europa e fora da Europa. E é isso que eu vou tentar explicar a vocês hoje. Para honrar esse livro que foi extremamente influente, como o título diz, Museus de Influência, nós decidimos no Prêmio do Museu Europeu do Ano e na nossa organização fazer o esforço de criar uma publicação mais recente para refletir no legado, na metodologia do livro e oferecer, por meio deste novo livro que nós chamamos, que é Revisitando Museus de Influência,
4 décadas de inovação e qualidade pública em museus europeus. Eu vou explicar um pouquinho mais esses termos. E a ideia seria oferecer e dissecar, digamos, a experiência de muitos juízes, muitas gerações de juízes críticos nesses 44 anos, e refletir sobre museus da Europa por meio de alguns retratos de museus de influência e museus que achávamos que eram muito memoráveis para os juízes envolvidos. Então, é uma longa tradição que é tanto desde o Dia Internacional de Museu, começou em 1977, que é o Dia Internacional dos Museus, introduzido pelo ICOM, e tentamos avaliar e rastrear um pouco essa evolução. Vou começar aqui dando aqui algumas ideias sobre o livro, talvez alguns de vocês conheçam muito bem, mas quem não conhece, porque ele é um pouco eurocêntrico, eu vou tentar destacar os principais valores e qualidades. Nesse livro, Kenneth Hudson, que vem aqui na foto, abaixo à esquerda, ele era um profissional muito experiente, idoso, quando ele escreveu em 87, e ele tentou destacar uma série de pioneiros de museus, focou museus que focavam 200 anos de história de museus e, digamos, paradigmas de excelência para o setor museológico. Ele também quis focar em museus por meio dos aspectos públicos, não apenas museus para profissionais, como experiência profissional, que tivessem uma exposição e valor por meio da visão dos públicos leigos. Ele sempre fez essa diferenciação, dicotomia, o desafio de uma posição profissional e pública, e aqui nós temos algo que acontece todos esses anos, e especialmente em prêmios, quando museus passam por desafios financeiros ou por outros desafios. O objetivo dele e a visão dele era equilibrar essa visão profissional e talvez as virtudes profissionais com as virtudes públicas. Todos os museus, na opinião dele, deveriam ter essas duas virtudes. Ele sempre defendeu que museus são espaços físicos. Os museus virtuais não eram tão fortes na época, praticamente não existem. Então, são espaços físicos que incitam a imaginação e o pensamento crítico. Eu acho que essa é a visão que todos os museus têm que ter, como sempre desafiar a nossa imaginação e desafiar nosso conhecimento sobre o mundo e nos fazer pensadores críticos, especialmente hoje em dia, em que há tanta, digamos, o conflito entre a verdade, as notícias falsas ou fake news. Então, o museu, estando no setor público, como um templo da verdade. Se não dissermos templos, ou seja, locais de poder, de conhecimento, com epistemologia e abertura em relação ao mundo. E também, Kenneth Hudson, ele foi museólogo e também jornalista. A causa dele não era mais acadêmica e não tinha o estilo acadêmico, ele quis ser direto com profissionais e também com a sociedade em geral. E ele fez essa pergunta central: o que é um bom museu? Ele sempre refletiu sobre como seria um bom museu, e uma definição simples que ele deu, uma resposta simples a essa resposta: um bom museu é aquele em que a pessoa sai se sentindo melhor do que quando entrou. Simples assim. Para ele, isso fazia sentido. Mesmo se fizesse sentido, ele se desafiou em momentos. Ele disse: ok, essa é uma resposta direta, mas bom para quem?
De que perspectiva? De que ponto de vista? Para que visitante? Porque um bom museu para mim pode ser um museu não tão bom para outra pessoa. Ele sempre estava ciente, sempre focava nessa variedade da experiência e a validade e a importância de atingir os públicos sobre o que entendem sobre museus. Qual é a opinião deles? O que é bom para eles? Então, uma vez pediram que ele desse uma palestra, ou seja, muitas vezes também. E o título era Museus, sim ou não? Então, ele foi convidado para dar uma palestra com esse título. Isso já faz 25 anos, 30 anos. Então, vemos que essas perguntas nunca são obsoletas, elas sempre são contemporâneas. E hoje em dia, quem passamos pelo período da pandemia e desafios que os museus enfrentam em todo mundo, sempre nos perguntamos, museu, sim ou não? Precisamos? Qual é a importância deles na sociedade? E a pergunta que ele fez foi: que museus vão sobreviver e ter sucesso no século XXI? Ele falou com profissionais de museus na virada do século e fez uma pergunta muito importante. Imagine como ele pensava adiante, fazendo essa pergunta. O que seria um mecanismo importante para a sustentabilidade e fazer com que os museus sobrevivessem? Então, ele brincou um pouco com palavras que em inglês ajuda, que seria foi uma discussão muito charmosa. Ele disse que os museus vão sobreviver no século XXI, são aqueles museus que têm charm e chairs, ou seja, charme e cadeiras, usando duas palavras que têm um som parecido, mas o que cada uma significa. Charme para ele, para nós, é um museu que tem elegância, beleza, imaginação, estética. Tudo que o museu tem que ter para atrair nossos olhos, nossas mentes e nossos corações. Isso é extremamente forte e potente para todos nós, como juízes de museus, seguindo a metodologia dele e o legado dele. Também para ele era importante ter museus com cadeiras, que refletem como é importante fazer com que os visitantes se sintam confortáveis. Confortável, ele não quis dizer apenas o conforto físico, claro, que está conectado às cadeiras, sentir que você pode se sentar e ter o tempo para refletir, interagir, etc., mas também seria um museu que fizesse as pessoas se sentissem pertencendo ao museu. E ele falou também da qualidade pública dos museus, um termo muito útil, sempre voltamos a ele, usamos muito na tradição do prêmio EMEA, e é importante voltar a isso e pensar um pouco mais, e é algo bastante atual. O que isso significa? É um termo importante que foi forjado por Kenneth Hudson, que nos dá um mapa para nós, juízes, avaliarmos os museus que temos que visitar todos os anos. E ele diz que a qualidade pública dos museus significa para ele excelência pública em toda a gama do mundo, os acervos e coleções, que são muito importantes, mas notem, por favor, que ele falava da coleção física na época, mas hoje em dia não pensamos em coleção, acervo como uma cultura material, mas também de cultura imaterial, porque se tornou muito importante para museus e também para a sua evolução. Então, de coleções e acervos de qualquer tipo, arquitetura, o corpo físico onde são guardados os acervos, e também o design do museu, a apresentação, interpretação do material exibido, então toda a documentação,
informações fornecidas sobre a coleção e coleções, e também contação de histórias que sejam fortes e que sejam instigantes, que interessem os visitantes sobre as coleções, publicações de pesquisa e a loja. Para ele, uma boa loja de museu é muito importante. Não é apenas a questão comercial, tem a ver com a sustentabilidade e também como a loja interpreta as coleções e o trabalho dos museus. Obviamente, programas educativos, museus têm que ter programas educativos para todas as faixas etárias e também grupos sociais, e também atividades que vão além do que nós chamamos educativas. Sabemos hoje, e vemos isso cada vez mais, que programas de eventos, programação nos museus são tão importantes, ou talvez mais importantes, do que criar uma exposição permanente. O que significa permanente? Cada vez mais os museus estão mudando seu acervo, sua coleção permanente ou de longo prazo, a cada 1, 2 anos, os museus seguem esse modo de operação, e também a parte de gestão, como os museus inovam na gestão da equipe e do público, criando uma nova forma de gestão da organização. Todas as outras inovações podem também surgir, obviamente, o conforto físico dos visitantes, a atmosfera geral do museu. Quando você se sente incitado ou encantado e imerso dentro daquilo que o museu oferece, o torna memorável. E como eu disse antes, essa qualidade pública, embora ilusória, ela é muito conectada com o que o museu traz de inovação em termos de novas ideias e novas formas de entender o mundo. Ele também foi conhecido por fazer declarações-chave que destacamos como citações importantes, que são novas leituras de museus. Eu fiz uma seleção dessas citações importantes para discutir e apresentar a vocês. Para ele, museus de influência são museus que romperam fronteiras de uma forma tão original e marcante que outros museus se sentiram descartados ou talvez forçados a seguir o exemplo deles, e talvez disposto também, foi além da tradição, além do esperado, para trazer inovação de várias formas. Eu vou explicar um pouquinho mais o que inovação é para ele e para nós. E, obviamente, quando falamos de inovação, não falamos apenas de tecnologia ou da economia, mas falamos sobre inovação social. Tem museus que conseguem criar e fazer ou criar aqui uma nova necessidade social. A segunda declaração foca exatamente nisso. Os museus ganham o colorido da sociedade em que desenvolvem suas atividades. Para ele, não era apenas importante criar museus tipo franquia, museus que são bons numa cidade, porque eles têm êxito e sucesso aqui, podemos copiar e colar numa outra cidade e terá sucesso de qualquer forma. Para ele, isso não é uma boa forma de fazer as coisas, porque os museus são uma parte integrante da sociedade. Eles adotam o colorido da sociedade, da política em que operam. E também ele nos lembrou que não devemos visar produzir museus uniformes. A uniformidade para ele é uma armadilha, é algo contraproducente em termos do que os museus podem fazer. A diversidade, portanto, em vez de uniformidade, que viria... Seria importante todos entrarem sem microfone.
So diversity for him was Então, isso foi muito importante, a falta de uniformidade, como uma reflexão de que os museus são locais de beleza, que podem fornecer essas ilhas de beleza e de serenidade e de conexão conosco e com nossas comunidades. Para ele, o que um bom museu é um museu que recusa a ficar parado. Um museu não é só gerido e consegue fazer bem e resta no seu sucesso. Museus que nunca pararam de se reinventar e reinventar o setor museológico. Pelos seus olhos e sua mente brilhante, o prêmio EMEA foi criado. E eu vou falar aqui alguns fatores chaves sobre o prêmio, que talvez vocês conheçam, porém, talvez não todo. Okay. I would like very much to Eu gostaria muito ouvi-los depois da apresentação, e mesmo enquanto eu estiver falando, eu devia ter dito isso no início, se vocês quiserem fazer qualquer comentário ou fazer perguntas de algo que eu estou dizendo, por favor, podem escrever no chat, eu vou tentar seguir esse chat, e abram o microfone quando quiserem fazer pergunta, mas se não for para pergunta ou comentário, por favor, mantenham seus microfones fechados, isso é importante para a interpretação. E aí teremos a oportunidade de trocar ideias. Eu estou ansiosa para chegarmos ao momento de perguntas e respostas. Então, como eu estava dizendo, temos esse mapa da Europa, parece um pouco diferente da Europa que vocês têm em mente. É grande. Parece que a Europa é enorme, e ela é enorme. A Europa vai desde a Groenlândia até a Federação Russa, tem um vasto território, é um grande continente antigo e é muito grande. E a Europa não é apenas uma entidade uniforme. Tem uma série de tradições culturais baseadas na geografia e também política. Isso é algo que vemos muito no nosso trabalho a cada ano. Não encontramos museus uniformes, mas vemos diversidade de museus, porque exatamente a Europa é muito diversificada e queremos promover cada vez mais essa diversidade. Uma coisa muito importante também é o prêmio EMEA, do Prêmio Museu Europeu do Ano, foi desenvolvido sob os auspícios do Conselho Europeu, e o Conselho Europeu é um parceiro chave do que fazemos. Essa parceria e colaboração e tem sido forte por muitos anos, e não é apenas por prêmios especiais que o Conselho da Europa preparou. E trabalhamos também com o Conselho da Europa todos os anos, e são todos os valores-chave sociais promovidos pelo Conselho Europeu todos os anos, como, por exemplo, cidadania, democracia, direitos humanos, de liberdade de expressão e também o poder da lei. E o Prêmio do Museu Europeu do Ano são a mesma entidade. Em 1977, Kenneth Hudson decidiu reestruturar a organização e dar um nome novo para a organização, em 97, aliás, e ele chamou de prêmio, na verdade, o Fórum do Museu Europeu do Ano, do Prêmio do Museu Europeu. Então, tem aqui nomeiam-se juízes, fazem parte de um júri e passam pelo processo de
julgamento. É o prêmio mais longo e prestigioso da Europa. Há outras competições todos os anos. Então, aqui temos influência. Ele é muito impressionante em termos de sua amplitude geográfica. Por favor, desliguem seus microfones. Estamos interrompendo o trabalho e a palestra. É muito importante a sustentabilidade dos museus e da sociedade, e vemos cada vez mais isso, e é uma questão e desafio que foi proposto pelo Conselho da Europa, pela instituição e pelo ICOM. Então, temos a crise que enfrentamos, é um problema sério no Brasil também, e neste ano, no verão, tivemos muitos incêndios em florestas criados como consequência da mudança climática, e são coisas que não devem ser deixadas de lado. São problemas importantes que devemos trazer à tona em nossas discussões. Há outras questões sobre aspectos controversos, sobre processos inovadores, sobre política também na Europa, mudanças. E o que leva a mudanças? O que todos os museus e museus novos decidem, como eles decidem se mudar, se reinventar. Então, ao longo desses 40 anos de premiação, houve pelo menos 2.000 museus de 44 países competindo, é um número grande, e a instituição ofereceu pelo menos 450 prêmios de museus. E há vários tipos de prêmios, que nós chamamos o Oscar dos museus. Eu vou dar a vocês uma ideia geral deles já já. E sempre são prêmios nos museus, são um reflexo das tendências e das mudanças que os museus europeus estão passando ou seguindo. Nós queremos, acredito que o EMEA é uma organização muito importante, que é forte para o setor museológico na Europa e talvez também além da Europa. É um prêmio que oferecemos com essa experiência e com o livro intitulado Revisitando Museus de Influência, que também mostra como experiência e conhecimento podem ser úteis para outros locais além da Europa. Eu tenho que focar numa coisa muito importante quando falamos sobre museus, museus de excelência, não falamos sobre grandes museus. O tamanho não importa. Museus pequenos e grandes, com pequenos orçamentos, grandes orçamentos, com acervo grande, pequeno, todos são museus iguais em termos da avaliação crítica. E eles competem para fornecer aqui uma qualidade pública excelente. Nesse livro que eu acabei de falar, Revisitando Museus de Influência, aqui temos um significado duplo do título, revisitando, refletindo novamente no legado do Kenneth Hudson, do livro Museus de Influência, mas seria revisitar literalmente, pensar que museus, de todos esses museus que visitamos, nós achamos que eram memoráveis e houve um grande número de museus que nós selecionamos 51, para ser precisa, para criarmos 50 retratos de 51 museus. Um retrato do livro são 2 museus que são, de certa forma, se refletindo. São 2 museus de futebol em Portugal. São 50 retratos que começam em 1977, desde o início da instituição, e terminaram em 2020. São retratos de museus que ganhou o principal prêmio. O livro termina antes da Covid. Covid não é mencionada no livro,
não é algo que se quis acrescentar à reflexão, é tão complicado e exigiria uma abordagem muito diferente na nossa discussão. Como eu disse antes, nos anos 70 houve uma grande mudança de paradigmas no setor museológico. Todos nós temos uma frase chave de Stephen Weil de ser sobre algo a ser para alguém. Não é, o museu não é apenas uma coleção, mas, na verdade, é uma coleção que foca o público. Tínhamos que democratizar o acesso à sociedade para todos e refocar no público. Aqui temos a lista de museus, não vou passar por todas elas, só para lhes contar que vem de 34 países, aqui diversidade, aqui falamos países de 34 países diferentes, com tradições diferentes no setor museológico e também dentro da Europa. Eu também diria que seria muito útil para todos ter um feedback de todos vocês em algum momento sobre o livro e também, se quiserem, seguir uma conversa interessante para o evento de lançamento do livro, que foi programado para março desse ano. Fomos 3 oradores, 3 editores do livro, moderado pelo diretor da Associação de Museus no Reino Unido, também membro do Conselho Curador do ICOM, ou do Fórum de Museus, e foi uma conversa muito interessante, porque expandiu todas essas questões que eu tentei resumir na minha palestra de hoje. E o livro fala sobre mudanças radicais, fala de mudanças radicais por meio dos 50 retratos e informações que foram muito importantes de serem incluídas nessa publicação e uma introdução à genealogia museológica nesses 42 anos, desde o início da instituição. A genealogia que enfrentou desafios diferentes. O boom de museus nos anos 70, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, sabemos muito bem, nos anos 70 em diante, houve um grande aumento no número de museus que praticamente foi duplicado. Na Europa, com certeza, mas no mundo também. Isso é uma coisa que é extremamente contemporânea também. Se os museus vão continuar a ter esse aumento na Europa, sabemos que, pelo menos na Ásia, há uma grande explosão no número de museus. E se isso é sustentável também, questionamos o que os museus vão fazer para superar os desafios da Covid. Então, houve um boom, uma explosão no número de visitantes. Na Europa, pelo menos 1 a cada 2 adultos visitam museus, ou visitou museus na sua vida. E isso, obviamente, deveria ser 100%, que seria o ideal. Mas houve um grande aumento e os museus foram considerados locais divertidos, onde se estar, e também foi muito importante para a nossa identidade coletiva, individual, e também para o bem-estar ou da vida humana em si. E agora discutimos muito no ICON, no EMEA, em toda parte. As novas visões de museus, o que os museus devem fazer agora para manter a sua relevância hoje. Focar na sua cultura institucional de generosidade. Os museus são instituições generosas, oferecem muita riqueza de experiência, de conhecimento, são frequentemente corajosos, pelo menos devem ser intelectualmente corajosos, devem oferecer criatividade e a tocar o coração, nossos corações e nossas mentes e também devem nos tornar melhores cidadãos. Então, aqui algumas palavras sobre inovação. E eu vou checar onde estamos em termos de tempo.
Inovação também é algo muito interessante e também não fácil de entender como termo. Na introdução, fazemos essa análise e focamos em 3 facetas, digamos, da inovação. Uma pode ser invenção, quando inovamos criando algo novo, um novo processo, um novo produto. Um diorama no século XIX era algo novo nas exposições de museus ou em marketing ou displays interativos, algo que vem como novidade. Mas será que é suficiente? Não é suficiente, porque inovação envolve a aplicação da invenção no mercado e também inovação que faça sentido. Não, como eu disse antes, como o Kenneth Hudson sempre falou, não é sempre por imitação. Imitação envolve a aprendizagem daqueles iniciantes sem inovação adicional. Invenção, inovação e imitação podem ser partes integrantes de mudanças nos museus, mas o que importa mais é inovação em 3 domínios: no setor museológico, via modelos de negócios, novo desempenho econômico, tecnologia, que não é uma panaceia. Queremos tecnologia, precisamos tecnologia, como o mundo digital cresceu, explodiu nos últimos 12 meses por conta da Covid, mas a inovação digital sem conteúdo, sem substância, sem contação de história que seja interessante, é algo vazio. E criação de valor no desempenho social, porque os museus são importantes para a sociedade. E isso é muito importante nos lembrarmos. E também o conceito de um museu memorável. Isso foi desafiador para nós, como editores do livro, chamando os nossos colegas e juízes, pensarem nos museus memoráveis na sua carreira e candidatos ao EMEA e refletirem sobre eles. Não foi tão fácil entender o que deveríamos selecionar. Um museu memorável pode ser todas essas coisas. Um museu que fica marcado em nossas mentes por muitos anos, que nunca esquecemos, tivemos uma experiência memorável. Um museu, mais do que qualquer coisa, que tenha uma estratégia coerente. Um alto nível de coerência, tudo que faz alinha sua visão a tudo. A forma com que organiza as exposições, a loja, tudo. Isso é algo que cria um ótimo exemplo, que pode ser um exemplo que prova que tem uma clareza nessa forma de contar histórias, da sua visão e sua missão, e que tudo esteja integrado em todas as suas funções e em toda a sua unidade. E também é um museu que tem um nível de elegância, coerência e domínio comparável com aquele de uma fantástica obra de arte. Então, acho que todas essas coisas devem ser incluídas no museu memorável. E quando pensamos em museus memoráveis, alguns exemplos do livro, há muitos exemplos interessantes desses 50 retratos, exemplos. Algumas questões que são levantadas pelo livro. O Louisiana Museum of Modern Art, o Museu de Arte Moderna de Louisiana, ele ganhou o prêmio de 79, 78, 79. Ele é memorável porque é um museu extraordinário, com um equilíbrio extraordinário de todos os elementos do pacote do museu. Por isso que ganhou o prêmio ao MARC, que é um museu localizado no sul, em Alicante, no sul da Espanha. Recebeu o principal prêmio também, porque mostra essas visões, como vemos aqui no slide, as exibições, e que tinham aqui uma abordagem contextual em relação à arqueologia, conexão do passado e presente e conexão do museu com
locais ou escavações arqueológicas próximos ao museu, e também temos o Baxi Museum, que é um museu muito importante na Turquia, que tem a visão foi de uma pessoa visionária que quis gerar mudança social na região em que vivia. Ele queria emancipar comunidades de mulheres para encontrarem suas próprias independência ou seus direitos sociais e financeiros por meio da criatividade. E o Rijksmuseum, que é um museu em Leiden, que é um museu de ciência, que é a cidade da ciência na Europa, e ele foi memorável porque minha colega Bárbara, que visitou e fez o retrato no livro, ela disse, foi uma absorção total do visitante. Levou o visitante no tempo e no espaço, em lugares reais ou imaginados, seguidos por um desejo e um anseio a voltar. E também, como eu disse antes, o pacote museológico poderoso, o que museus têm a oferecer em todos os níveis, dos dias da coleção, que é muito importante, que não é apenas o único elemento, objetos de encantamento e maravilha, ou seja, reimaginar o mundo de formas diferentes, enquanto estamos lá, acreditamos mais na verdade do mundo, que também podem ser entidades imateriais. Os museus e o seu desafio com o tempo sempre, não apenas como locais que são depósitos de coleções passadas, mas locais que desafiam nossa conexão com o tempo passado, presente e futuro. Museus são locais de criação de camadas de interpretação. O museu tem aqui uma fase humana e eles não são apenas acadêmicos, mas compartilham muita coisa. E também museus como curadores, que ajudam a sociedade a se curar de dramas e superar perdas e mudanças, e para produzir um sentido de pertencimento e forte identidade para os indivíduos, comunidades e sociedade como um todo. E os museus como comunicação e evolução, museus que são criadores da evolução nas nossas mentes. E no setor museológico, mais do que qualquer coisa, em nossas mentes. Como outra colega, juiz, descreveu num dos retratos, são museus que comunicam e trabalham como acupuntura, como você faz uma sessão de acupuntura. É algo que te provoca, que te motiva, que te tira do seu pensamento comum, que desafia todo o seu ser. Agora, temos alguns exemplos para passar pela tradição que nós temos no Prêmio Museu Europeu do Ano, e aí podemos abrir para uma conversa. Se tiverem interesse, temos muitas informações no site do EMEA. Lançamos um novo site este ano, esperamos que seja muito mais funcional, interessante do que o anterior, e todos os anos, com todas as competições, nós produzimos 2 folhetos em que apresentamos todos os candidatos e os vencedores. São 2 folhetos, as brochuras produzidas todos os anos. Aqui temos os produzidos pelos 2 últimos anos. E os 2 últimos anos foram bastante diferentes para nós, embora conseguimos. Foi uma aventura, mas uma grande conquista. Conseguimos visitar todos os museus que eram candidatos, mesmo durante o período da pandemia, no ano passado e este ano, mas não tivemos a possibilidade de organizar a conferência anual no espaço físico. Então, fizemos uma fusão das 2 competições de 2020 e 2021 e fizemos
uma cerimônia online da premiação em maio passado. Se vocês tiverem interesse, vocês podem seguir online. Temos tudo online. E também esses folhetos são importantes, são publicações importantes porque resumem os perfis dos museus candidatos, escrito pelos juízes dos museus, e também resumem o resultado, a conclusão de por que este museu, aquele, recebeu o prêmio. E aqui a cerimônia online também está disponível no YouTube. E o que é muito interessante, isso é uma coisa que nós inovamos no ano passado, por conta dos prêmios, por conta dos desafios que tivemos e oportunidades que surgiram, pedimos que todos os museus produzissem um breve vídeo de 4 ou 5 minutos em que poderiam fazer uma dissecção do seu perfil e se apresentar ao público. Isso é extremamente útil. É um enorme investimento do lado deles e nosso, porque agora temos, nos últimos 2 anos, temos uma biblioteca de 88, aliás, 88 vídeos, os candidatos dos 2 anos, 88 vídeos de 5 minutos cada um. Mais ou menos. Podem imaginar, vocês podem acessar também para seus cursos. E aí você tem os museus se apresentando e aí você pode discutir os perfis com os seus alunos. Eu vou tentar fazer isso só mostrando uma amostra dos vídeos. O primeiro prêmio, Museu do Ano, é um museu que vai para museus que são excelentes em todas as dimensões e atendem a todo o pacote, né? E aí tem um destaque, eu vou tentar, mostro aqui o que eu tentei resumir anteriormente. Aqui eu gostaria que víssemos o vencedor de 2020, Stapelhaus em Lenzburg, na Suíça, foi o museu que ganhou o prêmio. Vocês podem ver como ele é diferente. Como um museu desse tipo pode trazer um elemento de inovação. Eu vou tocar o vídeo. Hello, I'm pleased to welcome you here. Olá, é um prazer dar as boas-vindas aqui na Stapelhaus. Eu sou Vicente Titterkada, eu sou diretora aqui. Não é um museu do sentido convencional do espaço, que as pessoas se engajam de forma divertida com si e com o mundo, um local que se coloca a serviço de cada curso específico. E o nosso curso são as questões relevantes do tempo, relevância de como queremos viver juntos. Então, saia da sua bolha e venha ao Stapelhaus. 2 anos e meio atrás, mudamos para esse prédio, um espaço vazio, criado aqui, de madeira, pronto a ser transformado. Nós inauguramos o prédio não apenas como Stapelhaus, mas com toda modéstia, éramos aqui o escritório de toda a verdade, apesar ou, afinal de contas, quando o mundo discute fatos, fake news, verdade e mentira, é o momento de ter um espaço em que precisamos com urgência, que é por que o museu? Por que não vir e ver? Eu gostaria de apresentá-lo, nosso principal executivo, para cumprimentá-los. Então, gostaria de dar as boas-vindas. Infelizmente, está em alemão aqui, eu não consigo entender. Então, meu nome é Hans Warr, eu sou aqui o principal executivo. Não temos aqui uma autoridade comum. Quem aqui que importa aqui são vocês. Vejam aqui a gente tem a verdade e aqui a mídia é cheia de fake news e a gente quer ver o que a gente faz. Então, aí é muito difícil você ver a diferença entre o que é verdade e o que é mentira. Com a ajuda da pesquisa, avaliação e classificação de mentiras, você pode ter uma autoridade para ter uma ideia do que é verdade no futuro e como a gente quer lidar com isso no futuro.
Eu espero que vocês tenham uma visita divertida ao nosso escritório. Eu espero que você não se perca no nosso labirinto. Só lembre, a verdade precisa de você. Sim, a verdade precisa de você, não porque alguém sabe a verdade absoluta, mas porque é algo que todos buscamos e precisamos nos engajar com o assunto de verdade e mentira. Nosso escritório está aberto há 1 ano e meio e agora só está acessível online. Se tudo seguir nosso plano, nosso escritório deve se reabrir no Haiting Museum. Enquanto isso, redesenhamos e transformamos nosso Stapferhaus. Agora, convidamos a descobrir um outro assunto importante, sexo e gênero. É sobre biologia, educação, natureza, cultura, o passado e presente, e gostaríamos que você descubra novas perspectivas e se engaje em conversas uns com os outros, de modo que seja divertido, poético, construtivo e inspirador. Como podem ver, o Stapel House é ambos um salão e um espaço restrito. A instituição existe há mais de 60 anos, mas esse prédio se tornou nossa nova casa em 2018. É nosso local de sonhos em Landsburg, que é uma pequena cidade de 10.000 habitantes apenas, e todos os anos conseguimos ter 100.000 visitantes de toda a Suíça e do mundo. Nosso depósito não está cheio com uma grande coleção de exposições, mas com o inventário de histórias do nosso presente. É nossa herança intangível. Nosso site, vocês podem descobrir mais sobre o Stapfer House e a exposição atual, sexo e gênero. Acessem. Tudo de bom e nos vemos em breve. Então, vocês têm uma ideia do tipo de vídeo que foi produzido, que são extremamente interessantes e variados e refletem metodologias diferentes de trabalho e criam também uma identidade visual por meio do vídeo para o museu. E o segundo prêmio é o prêmio do Conselho da Europa. É um prêmio dado pelo Conselho da Europa. Os juízes avaliam os museus, fazem uma lista dos finalistas e a decisão final é feita pelo Conselho da Europa. Como eu disse antes, o prêmio é o reflexo dos valores do Conselho da Europa, dos 49 diferentes países da Europa que o Conselho da Europa representa. Fala da democracia, diálogo, tolerância, direitos humanos, diálogo intercultural e criar pontes entre culturas. O ano passado, o vencedor de 2021 é um museu muito importante, é o Museu do Gulag History, que tem uma forma revolucionária de apresentar a história sobre os campos de concentração do arquipélago Gulag e também oferece uma conexão social interessante com os sobreviventes dos campos. Se tivermos tempo, podemos assistir esse vídeo também. Será que nós temos tempo? Podemos? Acho que podemos. Let me just do something because I think there is a Deixa eu technical fazer uma coisa.
2 milhões de pessoas morreram nos campos de Gulag. 700 mil pessoas foram assassinadas em 15 meses. Milhões de cidadãos soviéticos foram vítimas da pressão política, porém a história de Gulag nunca foi apresentada num local integrado, fazendo com que o nosso museu seja singular dentro dos museus nacionais da Rússia. A nova exposição permanente da história das pessoas é a primeira representação profunda sobre o que aconteceu na Rússia entre 1919 e 76, apresenta a história de Gulag através da perspectiva humana, em contraste à narrativa apresentada em documentos, estatísticas e crônicas. Aqui podemos ver as vidas das pessoas que passaram por esse período. Pesquisa. What is important, as you see in this O que é importante, como podem ver nesse vídeo, é esse trabalho muito diversificado que o museu está realizando, como pesquisa arqueológica e também a documentação de tudo, e também trabalho social. É a criação de uma rede humana muito importante, conectando jovens a sobreviventes e oferecendo a eles uma delicadeza humana, tempo e uma ajuda prática, e também dando a eles a oportunidade, por meio de bons trabalhos de pesquisa, testemunhos para o museu com suas coleções. É muito diversificado o que esse museu está realizando e é um lembrete constante de como as sociedades são importantes e como é importante oferecer liberdade de expressão e direitos iguais. O terceiro grande prêmio é o Kenneth Hudson, mais recente, que começou em 2010, em memória de Kenneth Hudson. O que ele tenta fazer é oferecer reconhecimento ao museu, uma pessoa que prova que é muito ousada e pode
ter uma iniciativa revolucionária no setor museológico e lidando com questões controversas. Mais recentemente, o prêmio foi Cosmo Caixa, um museu em Barcelona, na Espanha, em 2021. Em 2020 foi o House of Austrian History e antes foram museus importantes na Rússia, na Estônia e em outros países que lidam com aspectos diferentes da vida social. Eu não vou mostrar esses vídeos porque acho que nosso tempo está quase acabando, porque precisamos ter um tempinho para perguntas. Aí temos aqui o prêmio Sileto, que é patrocinado pela Fundação Sileto, que vai para o museu que nos últimos 3 anos, na verdade, são todos os museus que têm que ser totalmente novos ou criados nos últimos 3 anos ou tenham sido totalmente inovados nesse período de tempo. O museu que demonstrou excelência no envolvimento da sua comunidade local, no planejamento e desenvolvimento de projetos museológicos, trabalha muito com voluntários e com a comunidade. Em 2020, o prêmio foi para um local muito interessante, uma casa que narra a história de muitas famílias nos últimos 100 anos, e a narração fala sobre pobreza, sobre privação das pessoas, dramas pessoais, e tem uma abordagem muito interessante e interage muito com as comunidades locais e tem uma relação com a comunidade e também tem guias. O prêmio Portimão foi introduzido há 2 anos. Na verdade, o nome vem da cidade portuguesa Portimão e vai para um museu que seja mais amigável, que dê as boas-vindas, que faz com que as pessoas se sintam pertencentes ao espaço. Tivemos 3 vencedores até agora, porque ele foi iniciado ou introduzido em 2019. O mais recente foi o Museu de Bruges, um museu que conseguiu criar uma nova forma de atender aos cegos e pessoas com deficiência. E temos o prêmio Meyvert de sustentabilidade. Isso novamente é um novo prêmio patrocinado pela empresa Meyvert, sobre sustentabilidade, não apenas ambiental, mas todos os aspectos da sustentabilidade, todas as suas facetas, de econômica, ambiental a social. Anteriormente, antes deste prêmio, havia uma comenda especial para a sustentabilidade, para museus que se destacavam, e aqui temos comendas especiais, 5, 6, dependendo de quantos merecem, museus que estão fazendo, de fato, um trabalho fantástico, de várias formas, e precisam ser reconhecidos por suas conquistas. Eu devo dizer que, em média, temos 45 museus competindo. Todos os anos, nós vemos anos que há um número crescente muito grande. Em 2019, tivemos 61 candidatos. Esse ano atual, temos 2022, temos pelo menos o mesmo número. Então, a instituição, a organização está muito ativa, vibrante, muito próxima a todas as mudanças acontecendo na sociedade. São palavras-chave que eu retirei dos vários vídeos e dos prêmios, refletem essa abordagem multicamadas que tentamos seguir e para oferecer algo de volta à sociedade pelo meio museológico, que, na minha visão, não é apenas uma profissão para nós, é uma forma de pensar e ser. E eu vou encerrar dizendo isso, indo além da apresentação que eu preparei, só dando um exemplo muito pessoal, que durante a pandemia, e que vivemos em todo o mundo e na Grécia, eu fiz um experimento. Eu decidi
além de todas as coisas que eu precisava fazer na universidade e também no EMEA, eu precisava, como pessoa, como profissional de museus, fazer algo para oferecer, não cura necessariamente, uma conexão à sociedade para pessoas desconectadas que estavam em isolamento social. Logo após o primeiro lockdown na Grécia, eu criei com um pequeno grupo de colegas o que eu chamei o Museu Dentro de Mim. Museum Inside Me foi um projeto social que foi um experimento no início. Na verdade, ele foi apresentado nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, e tinha uma visão chave de conectar as pessoas via objetos, não objetos que encontramos necessariamente em museus, mas objetos que encontramos em nossas casas, que são nossos próprios museus, porque não podíamos ir a museus. E o projeto foi extremamente interessante e bem-sucedido. Conseguimos agora ter uma coleção de mais de 300 objetos, 300 histórias de muitas pessoas diferentes, que não são frequentadores de museus. Tem alguns também, mas o que fizemos é que lentamente, com abordagem boca a boca, mais pessoas vieram à nossa conexão e nos conectamos. Para mim, foi uma prova de que o museu é um elemento de conexão, é uma linguagem, é uma forma de pensar, é uma mentalidade de como podemos entender o mundo e a nossa vida nele. Era tudo que eu tinha para apresentar a vocês e eu estou ansiosa para ouvir as suas visões, perguntas, comentários. Eu vou ligar a luz aqui, porque já está ficando escuro aqui na Grécia. Eu preciso de mais luz. Who would like to pose a question first? Quem gostaria de fazer uma pergunta? Bom, eu gostaria de agradecer por você compartilhar tantas ideias e inspiradoras e com realidades tão diferentes, mas que, na verdade, trazem possibilidades de interação com a criatividade da museologia brasileira também, né, que é bastante grande, né? Os exemplos que nós temos aqui dos museus, tanto os grandes museus quanto os museus menores, os museus comunitários, né, a própria reverberação da museologia social aqui no Brasil, que eu acredito que impacte lá fora também. Enfim, a gente agradece muito e agora é uma hora para aproveitarmos aí essa possibilidade de troca e eu gostaria de saber se alguém da turma tem alguma colocação, alguma pergunta que possa fazer para poder aquecer aqui a nossa interlocução com a professora Marlene. Bom, eu tenho uma pergunta. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas de vocês, eu estava pensando aqui, né, justamente em que conquistas, em que legados, né, a partir dos insights, né, que você nos trouxe, pela própria consolidação do prêmio, né, com relação fazendo aí uma retomada histórica dos 50 anos, que o ano que vem a gente vai comemorar, da mesa, né, de Santiago do Chile, né, de 72, que traz no debate, né, dos museus para a América Latina, que traz instiga essa nova visão de uma função social para os museus, né? E que eu acho que se há 50 anos atrás isso era uma coisa completamente diferente e apesar de já termos alguns exemplos no passado, né, de museus que já transitavam de uma maneira bastante contundente sobre essa responsabilidade social dos museus, mas 50 anos depois de termos vivido aí esse ano e meio, né, nesse cenário de pandemia, onde os museus tiveram uma atuação
muito importante no sentido de reverberar ideias, né? E apesar de estarem fechados, continuarem a comunicar, né? As suas ideias, as suas programações e seus acervos, né? Então, puxando o fio dos 50 anos da Mesa de Santiago, da função social dos museus e de uma reflexão, né? A partir que a nova museologia, né, contemporânea traz como legado dessas 5 décadas da Mesa de Santiago. Aniversários são sempre muito importantes de serem lembrados, que não devemos esquecer como coisas importantes a serem celebrados. São bons gatilhos de discussões. Porém, eu acho que o que é mais importante é a discussão, não como um reflexo de um aniversário, como a necessidade de promover mudança na sociedade. E em nossa discussão que promove mudanças no setor museológico, eu acho que essa discussão já foi acionada há anos, em 2015, no meu envolvimento do Conselho Internacional de Museus, no ICOM, começamos a discutir com eles. Tivemos o Comitê dos Museus de Cidades e celebramos 10 anos de vida. Discutimos o que é um museu da cidade, o que ele pode ser no século XXI. E eu sempre temos assim uma discussão complexa sobre definição de museus e sabemos como é complicada e como é desafiadora. Chegarmos a uma unidade em termos museológicos e em termos da nossa profissão. Ao mesmo tempo, sempre mudamos. Independente do que discutimos no setor museológico, do que queremos que os museus sejam, nós temos uma sociedade que atua mais rápido, às vezes, do que nós. E precisamos acelerar nossas ações. Não devemos nos manter lentos e perder coragem. Kenneth Hudson, ele nos lembra disso, os museus não devem ficar parados, devemos ser corajosos, arriscar, precisamos achar formas de assumir mais riscos no setor museológico, sem perder o que é importante para a integridade dos museus, assumir riscos e esquecer aquilo que precisamos resgatar. Deve haver sempre um equilíbrio. Infelizmente, temos um microfone aberto, não consigo ouvir o que Marlene diz. Infelizmente, precisamos que o microfone seja desligado. Então, temos aqui muito tempo e muito orçamento, e os museus não podem passar por isso. E vemos museus com pouco orçamento, muito pequeno, sem espaço e recursos mínimos. E eles têm mentes amplas e grandes corações e fazem trabalhos excelentes, podem trazer grandes exemplos. Temos museus de influência e minha experiência como juíza, um museu, por exemplo, em Sarajevo, que tem um empreendedorismo social, um museu que trabalha em várias camadas diferentes, como curador na sociedade da Bósnia, pensando nos traumas do passado, da guerra civil, e também a reflexo sobre o que significava a infância durante o período da guerra, não apenas na Bósnia, mas em todo o mundo. Isso é algo ousado e difícil, ir além do momento do seu museu, e é por isso que dissemos, o momento é um conceito dinâmico, ir além do tempo passado, do que acontece no museu, que é basicamente o trabalho do museu, e foca também no presente A guerra significa para uma criança hoje fazer projetos nessa base. O projeto talvez não seja sempre
algo que terá um produto final, uma exposição, uma publicação, mas tem, na verdade, a coesão social como produto final, o incentivo social. Dar esperança a uma comunidade que talvez não tinha esperança. Então, museus, devemos vê-los como o que podem oferecer em camadas diferentes, não apenas no espaço físico, mas também no espaço mental e psíquico e intelectual. Conceitualmente, também dimensões práticas. O Museu da História de Kulak, o que faz é criar uma rede com seres humanos, conectando jovens da Rússia com os idosos. Isso não é uma coisa que é material. Uma base de dados, além de ter os e-mails das pessoas que precisam se conectar, mas materializa encontros humanos, como o que nós estamos tendo agora, que eu adoraria estar com vocês, porque vocês estão aí e eu estou aqui longe na Europa e falamos de coisas que são importantes para nós. Esses encontros humanos são extremamente importantes para mantermos uma sociedade humana, em que tudo se torna frágil por conta das doenças, da instabilidade climática e das instabilidades econômicas, e por conta também do isolamento humano. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas a minha inclinação é que temos a resposta. A resposta é o meio museológico. A questão importante é como sempre vamos reinventar museus. São instituições públicas, falando em público, eu não estou dizendo do Estado, mas são instituições públicas que têm esse poder de estar sempre mudando e se reinventando. Não muitas organizações públicas têm essa capacidade. E não devemos perder essa oportunidade para refletir com um coração aberto, corajoso e crítico, e uma forma crítica daquilo que queremos para os museus de agora em diante e para os próximos anos. Muito obrigada, Marlene, pela resposta. Me respondeu sim, né? Eu acho que o legado, né? Se a gente pudesse resumir, me veio aqui na lembrança uma frase que você colocou, desse legado desses 50 anos, né? Da visão de um museu para além das suas paredes, dos seus muros, né? Com a visão de museu integral, que é o que você fala da cultura institucional da generosidade, né? É justamente esse quesito da empatia, né? da nossa obrigação de alimentar solidariamente uma sociedade mais justa, né? E fazer contribuir para a cidadania das pessoas, né? E, de fato, isso é uma coisa que tanto museus pequenos quanto museus grandes, como você falou, não importa, né? Mas são museus que podem inovar nessa nova cultura, né, institucional, formalizada, de olhar para o seu público, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ficou. Eu queria só te fazer uma outra pergunta. Esse livro, né, do Hudson, Kennedy Hudson, ele está à venda na Amazon? You mean this one? The new book? Esse aqui, o novo? Esse. Você pode comprar em qualquer plataforma, Amazon ou qualquer livraria online. Será que tem a versão online também para a gente comprar, para baixar? I think there is, and there is also a Acho que sim. E é uma promoção especial esse ano da Routledge com desconto especial. Não é propaganda, mas eu estou dizendo isso porque é o fato. Eu vou mandar para vocês o código promocional que eles nos deram para vocês circularem. Então, eu vou mandar todos os detalhes para vocês. Ok? Tá ótimo. Agradecemos muito, Marlene. Muito obrigada. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta?
Eu quero fazer uma pergunta. Você tocou num tema hoje muito delicado, globalmente delicado, que é a questão da verdade, a questão das fake news, né? E acho que isso nos afeta geoeconomicamente, nos afeta no campo da comunicação, nos afeta no campo pessoal, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que os museus podem fazer. Marinês, seu áudio entrou no mudo. Agora, tenho que repetir tudo? Acho que sim. O que eu quero dizer, a minha dúvida é a seguinte: você colocou muito bem a questão do museu com relação às fake news como um locus de verdade, vamos chamar assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque acho que é um elemento muito importante no mundo contemporâneo, né? Globalmente, mas especificamente no Brasil, hoje tem uma importância vital. E eu acho que seria muito importante nós entendermos melhor como o museu poderia atuar nesse contexto. This is so important question. Essa é uma pergunta tão importante e um desafio para nós. É um lembrete constante do que precisamos fazer, mas, de fato, não é apenas hoje. Hoje, falamos mais sobre isso porque nos sentimos muito mais frágeis. Sentimos que perdemos a orientação e a conexão com a verdade. No passado, era, de certa forma, mais fácil estar conectado à verdade. Mas eu me lembro que os museus, em pesquisas acadêmicas, em pesquisa de público, eram considerados locais em que o público se conectava mais, porque acreditavam em museus mais do que em qualquer religião, mas na forma que a religião cria cânones de prática ou de discurso, de entendimento do mundo. O público acreditava em museus porque os museus eram repositórios de elementos autênticos da vida, objetos que estavam lá como testemunhos do passado humano e do presente humano. Uma coisa é a originalidade desses tipos de objetos, que são muito importantes. Quando falamos de museus e coleções, falamos sobre isso. Qual é a importância de se ter a pedra da Lua autêntica que está lá no Smithsonian, por exemplo? Como você pode ter esse prêmio ou essa coisa? Então, às vezes, os museus não têm o autêntico, o atípico, eles têm uma série de objetos diferentes e diferenciados. Você pode abordar, as abordagens estão na forma em que os museus conhecem e praticam isso muito no passado, não abordar a verdade. Como pesquisar o conhecimento, como checar fontes para dar voz aos vários elementos em qualquer história, como interagir com comunidades diferentes para podermos exibir e projetar perspectivas diferentes na mesma história. Portanto, não todas as vozes são corretas, mas precisam ser representadas, e isso é onde está a objetividade do museu. Não precisa apoiar necessariamente esta ou outra voz, mas precisa refleti-la e criar o espaço crítico, a mente crítica do visitante para tomar uma decisão. Dar as ferramentas para os visitantes para serem cidadãos conhecedores, porque eles fizerem isso com
nesse espaço, digamos, seguro, e frequentemente falamos de museus que são espaços seguros para se falar de assuntos não seguros. Quando aprendemos a fazer isso como bons cidadãos, podemos fazer isso na vida real, na sociedade. E que quando não podemos fazer, por exemplo, uma conversa no parlamento, na prefeitura, nas manifestações, museus são importantes, mas sempre foram muito importantes. Agentes sociais muito importantes, elementos importantes para a cidadania. Não é uma coisa recente, sempre lembramos da história de museus no século XIX. Os museus eram um local como local que criava valores dos cidadãos. No século XXI, falamos da mesma coisa de uma forma diferente. Focamos mais no valor da participação do museu que não é responsável, que responde, mas é proativo, que se conecta com as comunidades. O museu que vai às comunidades, que busca as comunidades, não apenas a comunidade que entra e tenta engajá-las. E o museu vira relevante à comunidade. Verdade é o que nós guardamos, é o que nos salva, é a honestidade que também nos salva. E a coragem de ser autocrítico. Museus precisam. Há um assunto grande na Europa e além da Europa sobre a decolonização dos museus, das coleções, sobre encontrar a verdade nesse passado difícil. Isso é uma questão muito complexa e multicamadas. Não há um conhecimento único desse passado colonial, imperial, que tem, assim, seus toques nas coleções. Muitas coisas que devem ser feitas pelos museus. É muito interessante essa discussão recentemente. Nós estávamos tendo essa conversa com o MAC. O MAC é a Comunidade Internacional de Museus Universitários no ICOM e trabalha no grupo de descolonização ou decolonização das coleções universitárias. Não é isso. As coleções universitárias são também as universidades, o coletivo das universidades, as instituições, chave de criação de conhecimento, cidadania, de criação de apoio aos cidadãos a refletir o que é bom e o que é ruim. Então, é muita responsabilidade, muito bons trabalhos que podem ser realizados aí pela verdade e pela justiça. Marinês, alguém lembrou de alguma pergunta que ainda queira fazer? A gente já está com o nosso tempo aí avançado, né? Que as pessoas têm que voltar para o segundo tempo da atividade de trabalho, na parte da tarde. E, enfim, aí eu passo, então, a palavra para Marinês, para encerrar aqui o nosso webinário, o nosso debate. Bom, eu agradeço, Marlen, mais uma vez, em nome de todos nós, alunos, instituições, a universidade que nos acolhe. Nós queríamos agradecer muito esse seu momento conosco, o preparo da sua conferência, o conteúdo compartilhado, e queremos dizer que nós estamos abrindo um canal de comunicação, que nós possamos continuar conectados e possamos pensar em novas possibilidades em conjunto. E mais do que tudo, acho que você nos trouxe alguns bálsamos importantes quando se fala em museus, né? Acho que, mais do que nunca, nós temos momentos de consciência muito clara da relevância dos museus no cenário global, né? E acho que essa pandemia nos trouxe esse sentido mais amplo de humanidade, né? De conexão, da importância de estarmos juntos em momentos tão decisivos
e também da interdependência humana na forma mais genuína que ela pode ter, que envolve a saúde, que envolve as nossas vidas, as vidas dos nossos entes queridos. E eu fico aqui pensando que futuro os museus, como no futuro os museus contarão essa nossa história, né? Então, essa narrativa da pandemia, eu tenho sempre reiteradamente pensado sobre como eles se apropriarão dessa narrativa futuramente. E acho que nada é mais impactante do que nós pensarmos. Você trouxe no início da sua fala uma questão muito importante do tempo como um elemento essencial da questão museológica, né? Essa transposição entre passado, presente e futuro. Então, eu queria agradecer esse momento presente que você nos trouxe e desejar que ele possa se repetir no futuro, tá bom? Muito obrigada e deixo também uma boa tarde, os votos de uma boa tarde de trabalho a todos os nossos alunos e que a gente possa ter novos momentos. Obrigada, Marli, mais uma vez. Pode falar. Parece que é uma frase típica de se encerrar, é extremamente significativo e sempre muito humanamente conectado com a comunidade brasileira e todos vocês, colegas. Foi um enorme prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada. Kátia, seu áudio está desligado. Desculpa. Então, eu estou também agradecendo mais uma vez a Marlen, a todos os alunos, colegas, professores, a Marinês, grande parceira nessa condução e elaboração desse curso, a Daniela Afonso, que teve que sair um pouquinho mais cedo, também deixo aqui um grande abraço para você. E obrigada aí também à turma do SESI, né? A Cláudia Ramalho e a Maria Valéria, né, por estarem aqui também apoiando aí esse momento de trocas tão importante para o nosso curso, né? Quero agradecer também muito a Laura Mortara, que é a nossa tradutora, que fez um trabalho belíssimo hoje aqui, né, e que está sempre com a gente, facilitando aí esse intercâmbio de ideias que a gente vem tendo com palestrantes internacionais. Muito obrigada a todos. E para quem não pôde estar aqui hoje, né, é bom lembrar que essa palestra vai ficar gravada na plataforma do curso, né? E quem quiser também rever, que vai ser o meu caso, porque foram tantas informações ricas que com certeza eu vou querer assistir de novo. Tá? Muito obrigada aí por tudo, tá? Thank you very much. And I thank Laura very much. Laura, you were perfect. Thank you. Agradecer ao Jean também, gente. a equipe da BGC. Jean, todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado pela aula, foi excelente, foi excelente.